Patrocínio No fim de 2017 e em janeiro de 2018, as chuvas não deram trégua em Londrina. E o que acontece com a agricultura? É o que a gente vai ver hoje aqui no Multiagro. O IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, mede diariamente os índices de chuva do estado. Ângela Beatriz da Costa, meteorologista do IAPAR, explica como são feitas as medições na estação de Londrina. Bom, as medidas meteorológicas são feitas diariamente, 3 vezes no dia. E aqui a gente consegue, o observador faz a leitura de instrumentos de temperatura, de umidade, da radiação, de chuva. Enfim, todos os parâmetros meteorológicos são registrados e medidos aqui na estação meteorológica do IAPAR. E esses parâmetros são mandados depois para outro centro? Bom, essas informações vão para o banco de dados. E com esse banco de dados é utilizado na pesquisa, é utilizado na previsão. A gente sabe que o Paraná às vezes tem um inverno rigoroso. Existe algum alerta de geada? Existe sim. Desde 1995 existe uma parceria de CIMEPAR e IAPAR que fizemos o monitoramento de todas as entradas de massas de ar de origem polar que possam causar dano à nossa região cafeeira. Então, de maio a meados de setembro se faz esse monitoramento. Diariamente se faz a atualização das informações meteorológicas no site do IAPAR e do CIMEPAR, sempre fazendo a previsão para o dia seguinte. E vamos falar de volume de chuva. A gente tem notado que dezembro e janeiro foram meses super chuvosos, é isso? E quais as previsões? Isso foram os meses que realmente foi ultrapassado até a média mensal. O mês de dezembro se esperava um volume e registrou 287, acima da média. 287 milímetros. Nossa, milímetros é muita coisa para um mês só, não é? É como se nós tivéssemos despejado 287 milímetros de 1 metro quadrado. Em janeiro de 2018, choveu 84,6% a mais do que era esperado em Londrina. As estimativas marcavam 221,5 milímetros de chuva. Porém, o IAPAR registrou 408,9 milímetros. Como que as previsões meteorológicas podem ajudar a vida dos produtores rurais? Fazendo o acompanhamento da previsão meteorológica, que é disponível no site do CIMEPAR, no site do IAPAR e na mídia no geral, pode fazer o planejamento do seu plantio, da sua colheita, dos seus tratamentos culturais, baseado nas nossas informações meteorológicas, podendo fazer a sua organização de uma maneira mais precisa, sem risco e sem perdas, né? Existe alguma cultura que se beneficia com esse volume de chuva excessivo? Bom, a chuva ela é necessária para a nossa agricultura, mas chuva em excesso é problema, né? A chuva, com esses últimos dias, tem prejudicado na colheita do feijão e também da soja. Nós estamos com excesso de chuva, ela pode prejudicar tanto nas pragas, né? Pode ter, e como nas doenças. A ferrugem asiática não é um dos problemas dessa cultura e também as lagartas e os percevejos. Então, a chuva em excesso é realmente um problema. Por outro lado, as chuvas em excesso beneficiam o cultivo das pastagens, que se desenvolvem melhor na presença da água. Os meses de novembro, dezembro e janeiro são considerados os melhores para o plantio da pastagem, que servirá de alimento para os animais. A gente viu que os meses de janeiro e dezembro foram super chuvosos. Qual a previsão, Ângela, para os próximos meses? Bom, como nós estamos com o subpredomínio do Laninha, a tendência é que as chuvas já começam a diminuir a partir do mês de fevereiro. No final de 2017, o prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, foi prorrogado para o dia 31 de maio. O CAR é obrigatório e está previsto no Código Florestal, vigente desde 2013. O objetivo é criar uma base de dados para orientar as políticas ambientais. O que você acha dessa base de dados que o governo está criando? Eu acho que é uma base de dados muito importante. A partir do CAR, o Brasil teve acesso a muitos dados concretos de como ocorre o uso e a ocupação do solo no nosso país, nos imóveis rurais, e é o que vai
propiciar a regularização de muitas áreas. Esses dados estão disponíveis para a gente saber exatamente quanto que o Brasil está preservando hoje? Sim, conseguimos ter uma noção exata de qual é a porcentagem de áreas agricultáveis, por exemplo, ficando em torno de 8% a 9% do território nacional. Também temos acesso à porcentagem de áreas destinadas à silvicultura, à pecuária, então é um banco de dados bem forte. Por que os produtores rurais sentem tanta dificuldade para fazer o cadastro? A dificuldade vem por ser algo novo, algo que o produtor rural não está acostumado, talvez, a mexer com essas coisas de tecnologia, e também pela falta de informação do governo, do passo a passo, porque é algo que realmente precisa de uma cadeia de procedimentos para acontecer, e às vezes o produtor rural não está tão ambientado com isso. E o que acontece com o produtor rural que não se cadastrar? O produtor rural que não se cadastrar, não cadastrar a propriedade rural, ele vai perder os benefícios de aderência, por exemplo, crédito agrícola e financiamentos, e ele vai estar irregular para com a lei ambiental, a lei florestal. O programa CAR está de acordo com a realidade das propriedades? Sim, o programa está de acordo com a realidade, ele visa um benefício maior, que é de regularização dessas propriedades, e o CAR, é bom lembrar que ele tem meramente um cunho declaratório. Então, acho que o principal desafio para os produtores e para o próprio governo vai ser essa fase pós-CAR. E o que seria essa fase pós-CAR? É justamente o filtro dessas informações que o produtor rural trouxe para o governo, para que o governo possa efetivamente fazer com que o produtor rural faça aderência aos programas de regularização ambiental da propriedade e dar uma melhor ocupação desse solo. O produtor tem que renovar o cadastro? O produtor rural só vai precisar renovar esse cadastro se tiver alguma alteração no geoprocessamento dessa propriedade. E quem não tem a reserva legal tem que comprar para se adequar ao programa? Quem não tem a reserva legal vai precisar fazer uma compensação dessa reserva, então sim, vai ter que comprar, e aí existem algumas regras para que seja feito no mesmo bioma, para que seja respeitada exatamente aquela área nativa. Rafa, quando existem vários proprietários numa mesma propriedade, como é feito o CAR? A declaração ele é feito por matrícula. Então, mesmo que existam vários proprietários, ele vai ser feito um CAR por matrícula. E não importa, não precisa fazer em nome de todos, pode fazer em nome de um dos proprietários só, um dos herdeiros, no caso de espólio, não tem problema. Cada estado tem uma forma diferente de declarar? Cada estado tem uma forma? Não, a declaração ela é feita através do site do CAR, que é um site do governo federal. O que acontece é que alguns estados, eles têm uma plataforma própria, como Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas essas plataformas também estão sincronizadas com os dados do governo federal. Então você que ainda não fez o CAR, corre que o prazo foi prorrogado até dia 31 de maio.